Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com a amada igreja, amém? Amém. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Carlos Elias, do pastor Felipe, a querida filha, nesse momento muito gratificante, estar aqui vendo quantas sementes estão aqui para frutificar mais e mais daquela semente que foi lançada por fé pelo irmão Davi Sobrinho aqui, tem frutificado, e eu tenho uma alegria de saber que isso aqui é só o começo. Deus tem muito ainda a fazer aqui por meio da igreja que são os irmãos, amém? Amém. Gostaria de apresentar a minha família, está aqui, a minha esposa está me dando a dica para eu subir um pouco, porque ela fala que eu gosto de falar alto. Aí eu peço a assessoria dela, não tem ninguém melhor, está me dando a dica aqui, sobe um pouquinho. Então, meus amados, gostaria de apresentar aqui, está sentada com a minha bebezinha, por isso que eu não vou nem pedir para ela ficar de pé, mas as minhas outras duas filhas podem ficar de pé. Minha esposa Luciana, minha filhinha Eloá, de 5 anos, que está deitadinha, dormindo. Ela gostou do friozinho daqui, hein, pessoal? E a Sofia, bem carioca ali, toda agasalhada ali, e a minha filha Aissa, de 15 anos. E também os nossos amados irmãos, que todos conheceram aqui, Davi Sobrinho, a sua esposa, que também estão com a comitiva. A minha comitiva foi maior, né? A minha comitiva aqui é eu e mais minhas 4 mulheres. Amém? Então, hoje, nesta noite, nós estaremos trazendo o tema da mensagem que já foi lido, recitado aqui pela querida igreja, que é Igreja, uma casa em construção, com o texto base em 1 Pedro 2,5. Peço por gentileza para colocar os slides do sermão. Enquanto o slide vai sendo colocado, vamos iniciar nossa palavra aqui com um voo panorâmico em cima do porquê que o apóstolo Pedro, ele nos trouxe esse texto ao qual estaremos estudando esta noite. Ele, inicialmente, escreveu essa carta para os seus leitores, os cristãos judeus expulsos de Jerusalém e espalhados ao longo da Ásia Menor, atualmente parte da Turquia. A rota a ser seguida pelo portador da carta, ela era composta ali por províncias romanas ao sul do Mar Negro. Mas esta carta, hoje, é destinada a todos os cristãos que estão aqui e de todos os lugares da face da terra, amém? É uma carta muito edificante. Nesta carta, o apóstolo, ele explica a importância do sofrimento de Jesus e como seus seguidores devem viver a sua fé. A epístola de 1 Pedro, ela tem sido corretamente descrita como a mais condensada síntese neotestamentária da fé cristã e da conduta que ela inspira todos nós. Martinho Lutero, ele acreditava que esta carta tinha tudo quanto o cristão necessitava saber. O pensamento de Pedro, a vida de Jesus e a vida do crente são inseparáveis. Em 1 Pedro, Jesus não é só objeto da fé cristã, ele é também o modelo do caminho do cristão. E a ressurreição de Jesus é a fonte da nova vida do crente. Amém, igreja? Amém. Sua disposição para sofrer injustamente a fim de cumprir o propósito de Deus é o exemplo que os crentes são chamados a imitar em sua vida de fé, seguindo suas pegadas. Em razão de sua fé cristã, eles estavam ali, necessitando dessas palavras, pois estavam sendo marginalizados
pela sociedade em que viviam, antagonizados em seus relacionamentos e ameaçados, ou até estivessem vivenciando perda de honra e de posição socioeconômica, e possivelmente coisas piores. Durante os últimos 2000 anos, muitos cristãos ao redor do mundo têm sofrido da parte das sociedades em que vivem. Semelhantemente, a reação que eles tinham lá contra a fé cristã, naqueles primeiros leitores de Pedro. E mesmo hoje, muitos vivem em perigo também por causa de sua fé em Cristo. Para estes, as palavras do apóstolo falam diretamente, proporcionando consolo, orientação e encorajamento. Nesta carta, Pedro ele usou várias imagens que lhe eram muito especiais, porque Jesus, ele usou quando revelou certas verdades a Pedro também. O nome de Pedro, que significa pedra, lhe fora dado por Jesus. A concepção da igreja como uma casa espiritual composta por pedras vivas, edificadas sobre a rocha, que é Cristo, veio do próprio Senhor. Muito obrigado, tá bom? Amados, voltemos agora ao nosso texto base, que se encontra em 1 Pedro 2,5. E nesta noite em especial, nós refletiremos muito sobre este tema, que é igreja, uma casa em construção. E da leitura desta passagem bíblica, nós vamos tirar 4 valiosas lições para nossas vidas, os dias de hoje. Leiamos a palavra de Deus. Neste momento, eu peço por gentileza que mantenham suas Bíblias abertas para juntos podermos meditar no texto sagrado, amém? Leiamos o texto que se encontra em 1 Pedro 2,5. A minha versão é NVI. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que estejamos com as nossas mentes e corações espiritualmente preparados para recebermos a mensagem que está sendo entregue pelo Espírito Santo para a edificação de sua igreja, amém? Oremos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, glorificado, exaltado seja o seu santo e bendito nome, Deus. Honras e glórias sejam dadas a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, para glorificar o Teu nome pelos 10 anos, ó Pai, lhe render graças por todo esse período que a Tua igreja tem estado aqui, ó Pai, frutificando, levando, Senhor Deus, o genuíno evangelho aos corações do Teu povo, da Tua nação eleita, ó Pai. Ó Deus de amor, venha falar aqui com cada um que está presente, tira toda e qualquer distração, ó Pai. Tira, Senhor Deus, todo e qualquer impedimento da compreensão daquilo que Teu Espírito Santo preparou para cada um de nós. Tudo isso, Pai, eu lhe peço, não porque sou merecedor ou porque somos merecedores, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Inicialmente, cumpre esclarecer que igreja aqui, como o pastor bem frisou, não é o edifício feito por mãos de homens, mas a igreja é cada cristão, de acordo com 1 Coríntios 12, 27. E assim diz a palavra do Senhor: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E Paulo também bem esclarece em Colossenses 1, 24, que este corpo de Cristo é a sua igreja. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja.
Assim, devemos trazer à nossa memória que nosso corpo, ele passa a ser templo do Espírito Santo após a conversão, que é um ato único. Mas nos encontramos também, após a conversão, em um processo de santificação, que é contínuo, até o nosso último suspiro aqui na terra, ou se Cristo vier a buscar a sua igreja, amém? O que ocorrer antes. Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, após falar no capítulo 1 sobre o estilo de vida dos salvos, ele passa a tratar do crescimento espiritual dos que se converteram a Cristo. Pedro, ele elenca no capítulo 2 os passos necessários para o crescimento espiritual do indivíduo e, por conseguinte, da comunidade que é a igreja, formada por cada crente em uma unidade operada por meio de Cristo, bem retratando a figura de uma casa em construção, em crescimento espiritual individual e coletivo. Voltemos ao nosso texto da mensagem, mas leamos também o versículo 4, que lhe antecede para melhor compreensão. À medida que se aproximavam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amados irmãos, esses dois versículos nos trazem valiosas lições para que Deus complete a obra de nossa construção e crescimento. E a igreja aqui pode aprender a primeira lição, é que o segredo do crescimento é a nossa comunhão com Cristo. Observem, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, precisamos aproximarmos dele em um ato de fé, mas esta aproximação deve ser um ato constante em nossas vidas, na busca de conhecer Jesus cada dia mais, cada vez mais. De Cristo emana todo o poder para uma vida nova. E para que esta aproximação ela pudesse acontecer, Deus expôs o próprio Filho à morte aviltante na cruz. Ali naquele momento tosco, lenho, Jesus verteu seu sangue, meus amados, foi transpassado pelas nossas iniquidades e moído pelos nossos pecados. Ali ele derramou seu sangue e morreu em nosso lugar, abrindo para nós um novo e vivo caminho até Deus. Dê glória a Deus, igreja. Que amor é esse, meus amados? Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Agora, podemos nos aproximar dele. O próprio Jesus convida para si os cansados e sobrecarregados, de acordo com Mateus 11, 28. Observe: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aqui, Pedro adiciona outra ideia baseada em Salmos 33 da Septuaginta, de que o Senhor deve ser não apenas provado, saboreado, mas também buscado. Ele considera que esse saborear já ocorreu na vida de seus leitores, quando eles tiveram uma primeira experiência com o Senhor em sua conversão. E depois dela também, mas ele aqui agora aplica a ideia de buscar e de vir ao Senhor,
como sugere Salmos 33, 5, 6, da Septuaginta também, de onde ele buscou inspiração. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Amados, em relação a esta nossa construção, a construção da igreja de Cristo, devemos nos atentar para o fato de que os cristãos precisam crescer também juntos e individualmente. E Pedro agora trata deste tema. De acordo com David Wilton, em seu comentário sobre esta passagem, observem, por meio da comunhão constante com Cristo, a pedra que vive, os cristãos se tornarão como ele, pedras que vivem, por si só uma pedra de pouca utilidade, mas unidas com outras, ela se torna parte de um edifício. Uma pedra viva tem o propósito de ser parte do todo. Amém, igreja? Pedro acaba de dar uma descrição completa de Jesus, a pedra. Ele é uma pedra viva, pois foi ressurreto dentre os mortos, em vitória, igreja. É a pedra eleita e preciosa do Pai. Aqui Pedro ele cita Isaías 28, 16 também, onde ele tirou inspiração. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E ainda, ele buscou inspiração em Salmos 118, 22. Observem, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Assim, Pedro ressalta que Jesus, apesar de ter sido eleito por Deus, ele foi rejeitado pelos homens. Não era o tipo de Messias que esperavam, de modo que tropeçaram nele. Jesus refere a esta mesma passagem nas Escrituras, quando em seu debate com os líderes judeus, em Mateus 21, 42. Mas apesar de ter sido rejeitado por homens, Jesus Cristo foi o exaltado por Deus. Aleluia, igreja. É evidente que hoje as pessoas continuam tropeçando em Cristo e sua cruz, como está escrito em 1 Coríntios 1, 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Contudo, o que crer em Cristo não será, de modo algum, envergonhado. Meus amados, este estudo dos 4 primeiros versículos do 2º capítulo de 1 Pedro, ele pode nos fornecer um vislumbre dos ensinos que o apóstolo Pedro ele desejava que seus leitores obtivessem em relação aos meios de crescimento e a resultar na construção desta casa, a Igreja de Cristo. Agora, no versículo 5, o pensamento de Pedro, ele retrata também os cristãos como pedras vivas. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Isso se deve ao fato deles estarem tão intimamente identificados com Cristo, que a própria vida que existe em Cristo também existe neles. Assim como nos ensina Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Então, meus queridos, a segunda valiosa lição para nossas vidas, nos dias de hoje, que o apóstolo Pedro ele nos apresenta para a construção e crescimento como igreja é que somos pedras vivas do mesmo edifício. Aqui podemos observar da palavra de Deus que nos é trazida para a meditação. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Pedro, ele ressalta a igreja como templo vivo, espiritual, tendo Cristo como alicerce e a pedra de esquina, e cada crente como uma pedra deste edifício espiritual. Paulo, ele também retrata a igreja como um corpo, com Cristo sendo a cabeça e cada crente como um membro. De acordo com Efésios 4, 15 e 16, vou ler para os amados. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ambos os retratos, eles enfatizam a comunidade. Uma pedra não é um templo ou sequer uma parede. Uma parte do corpo é inútil sem as outras. Em nossa sociedade individualista, é fácil nos esquecermos de nossa interdependência em relação aos outros cristãos. Quando Deus lhe chamar para uma tarefa, lembre-se de que Ele também está chamando outros para trabalharem com você. Juntos, seus esforços individuais serão multiplicados. Procure tais pessoas e une-se a elas para construir uma bonita casa para Deus. Porque hoje nós temos uma falsa ideia de que pode ser igreja muito fortalecido depois da pandemia, que alguns experimentaram, mas cultuar a Deus em casa, fazer ali a sua ceia, juntamente com os irmãos. Então, muitos pensaram que aquilo ali foi um fato, uma ocasião que Deus permitiu, mas aquilo passou. Esses que estão fora do corpo, não são do corpo. Então, nós iremos tratar isso aqui ao longo do estudo, mas fiquem com isso na cabeça. Temos que fazer parte do corpo. Uma brasa só é uma brasa quando ela está unida a outra. Uma brasa isolada é apenas um carvão, sem função alguma. O pastor Warren Wisp, em relação a esta passagem, ele comenta que existe somente um Salvador, Jesus Cristo, e somente um edifício espiritual, a igreja. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, que mantém unido o edifício todo. Quer concordemos uns com os outros, quer não. Todos os cristãos verdadeiros pertencem uns aos outros como pedras do edifício de Deus. Então, aquele irmãozinho que a gente, às vezes, passa pelo corredor, vai um bom dia com esforço tremendo, às vezes passa pela rua, atravessa, vai lá para o outro lado. Acho que ele não é muito simpático, meus amados. Somos todos irmãos em Cristo. Nós temos que seguir o que Paulo fala: suportai-vos em amor. Como que você vai passar a eternidade com alguém se você não consegue passar poucos minutos com ele dentro de uma igreja em comunhão? Refletimos nisso, meus amados. A terceira lição para compreendermos o processo da construção desta casa espiritual é: somos matéria-prima da casa em construção. Olhem, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual.
os cristãos individualmente, a igreja corporativamente, são vistos como um novo templo de Deus. Vejamos as passagens bíblicas em que Paulo, ele traz estes ensinamentos em relação aos cristãos individualmente. O ensino, ele se encontra em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Quanto ao ensino da igreja corporativamente, como novo templo de Deus, está em 1 Coríntios o seguinte ensinamento: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Na primeira ocasião em que mencionou a igreja, Jesus ele comparou-a a um edifício. Edificarei a minha igreja, como está em Mateus 16:18. Os cristãos, eles são pedras vivas desse edifício. Cada vez que alguém crê em Cristo, outra pedra é extraída da pedreira do pecado e cimentado pela graça no edifício. O pastor Wayne Grudem, grande teólogo e comentarista desta carta, ele diz que a beleza desse novo e vivo templo feito de pessoas não mais deve ser ouro e joias preciosas, mas a beleza imperecível da santidade e fé na vida dos cristãos, qualidades que refletem bem melhor a glória de Deus. Aleluia! Contudo, para alguns, a igreja aqui na terra pode parecer um monte de entulho e de ruínas, mas Deus vê a estrutura em sua totalidade, à medida que ela cresce, como Efésios 2, 19 e 22 diz, e que grande privilégio, meus amados, fazer parte da igreja de Cristo, a habitação de Deus no Espírito, e pelo qual Ele pagou um alto preço, meus amados, para que possamos hoje estar aqui reunidos como igreja. Ele deu a própria vida para nos dar livre acesso ao Pai. Aleluia! Não ouviu aleluia, meus amados? E ocorre que nos dias de hoje, muitos acham que podem ser igreja de Cristo sem fazer parte de uma membresia de uma igreja. São chamados desigrejados. Mas se aquele que ama Cristo é aquele que conhece e obedece os seus mandamentos, os tais desigrejados não amam a Cristo, porque estão em desobediência à palavra de Deus. Pois Paulo ordena em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E como você pode amar o noivo e odiar a noiva do Cordeiro? E como você poderia passar a eternidade ao lado daqueles que você não deseja, nem passar poucos anos aqui na membresia junto com ele? Uma quarta importante lição também pode ser extraída na meditação de hoje, que é: somos sacerdotes do mesmo templo. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Cristo. Somos sacerdócio santo, sacerdócio real, de acordo com o pastor Warren Wiersbe, isso corresponde ao sacrifício celestial, ao sacerdócio celestial de Cristo, pois ele é rei e sacerdote, como nos ensina Hebreus 7. E no Antigo Testamento, nenhum rei de Israel podia servir como sacerdote. O único rei que tentou foi julgado por Deus, foi Saul. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus ele possuía um sacerdócio, mas agora
um sacerdócio. Nós, como povo de Deus, nós não possuímos, nós somos um sacerdócio. Todo cristão, ele tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Ninguém se achega a Deus por meio de alguma pessoa aqui na terra, mas pelo único mediador, Jesus Cristo. Uma vez que Ele está vivo na glória, intercedendo por nós, é possível ministrar como sacerdotes santos. Meus amados, aqui eu compartilho com vocês muito brevemente que nós tivemos uma experiência de alguém que se aproximou de nós quando a Luciana estava, minha esposa, 4 meses no CTI, onde seu corpo estava tudo paralisado, ela só mexia os olhos. Eu vou testemunhar um pouco mais à frente com os queridos um pouco esse fato, essa transformação, essa construção que Deus operou em minha vida. Mas chegou até nós um desses que se diziam ter acesso ao Pai e ser agraciado por revelação. E ele veio a dizer para mim que a minha esposa, ela poderia morrer tranquilamente, pois Deus disse para ele que as filhas dela estariam sendo bem cuidadas. Eu não recebi isso, eu falei para ele e eu repreendi na mesma hora. O véu do templo se rasgou de cima para baixo. Eu tenho livre acesso ao Pai. Se o Pai quer me revelar alguma coisa, Ele vai falar diretamente comigo por meio da sua palavra, que foi a revelação dele. A revelação dele está aqui, meus amados. Eu falei para ele, até o momento, eu não encontrei nenhuma palavra nesse sentido, e nenhuma oração tocou o meu coração falando com Deus a respeito disso, eu não recebo. Mas acreditem, ele foi até a minha esposa, sem a gente autorizar, e falou diretamente para ela. Como pode, meus amados? Como Deus vai revelar algo nesse sentido? Só que esse mesmo tinha vindo para mim antes e dito que Deus tinha revelado a ele que ela iria passar por aquilo, mas logo estaria em casa e estaria testemunho do poder de Deus. Deus é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa? Então, é muito bom ter cuidado com aquilo que trazem até vocês, pois nós temos que ser como os bereanos, consultar a palavra como o nosso aio, como a nossa regra de fé e prática e conduta. Se ela se abatesse, se eu me abatesse, ela talvez não poderia estar aqui. Amém, igreja? Ou misericórdia? É misericórdia, né? E Deus, eu creio que Deus, Ele pode falar com as pessoas. Ele fala comigo, Ele fala com cada um de nós. Então, mas para isso nós temos que buscar aqui, ó, a palavra dEle. Se você quer ouvir Ele falar, a gente pode ler a Bíblia em voz alta também. A gente vai estar ouvindo Ele falar com você. Amém? E Pedro aqui, ele menciona especialmente o privilégio da oferta dos sacrifícios espirituais. Os cristãos de hoje, eles não oferecem sacrifícios de animais como faziam os adoradores do Antigo Testamento, mas temos nossos sacrifícios a apresentar a Deus. Devemos oferecer. Que sacrifícios seriam esses espirituais? Nosso corpo a Ele como sacrifício vivo, como nos ensina Romanos 12, de 1 a 2. E também podemos oferecer o louvor de nossos lábios, como em Hebreus 13, 15. E as boas obras que realizamos em favor de outros, como em Hebreus 13, 16. O dinheiro também, e outros bens materiais que compartilhamos com outros, no serviço de Deus, também são sacrifícios espirituais, porque a palavra diz em Filipenses 4, 10, 20. Até mesmo as pessoas que ganhamos para Cristo são sacrifícios para a sua glória, como em Romanos 15, 16. E oferecemos esses sacrifícios por meio de Cristo, pois somente serão aceitáveis para Deus se forem por meio de Cristo, não para a minha exaltação, para a sua exaltação, mas por meio de Cristo para a glória de Deus. Amém? Se quisermos,
Quaisquer dessas coisas para o próprio prazer ou glória não serão aceitas como sacrifícios espirituais. É importante que, como sacerdotes de Deus, mantenhamos a separação deste mundo. Não significa isolar-se, pois o mundo precisa de nossa influência e testemunho. Atenção! Mas não devemos permitir que o mundo nos contamine, nem nos transforme. Separação não é isolamento, é contato sem contaminação. Ah, meus amados, esse mesmo querido que eu amo e oro por ele, pela sua conversão, ele também, posso citar, que disse que não participa mais das festas da família, por causa que lá tem muitos mundanos, e ele não se sente bem num ambiente assim. Mas essa festa da família não é aquela festa do latino, né, que vai rolar, aquele negócio que o latino fala, não, meus amados. É uma festa apenas que tem presença de ímpio. Mas, aí eu trago para vocês um exemplo, prestem bem atenção, e um debate que estava ocorrendo, e um dos debatedores disse que não é certo o cristão participar de festas. Não é certo não. Aí o outro debatedor pegou e virou para ele: mas meu amado, como é que você vai explicar o milagre que Jesus, o primeiro, a multiplicação de água em vinho, ocorreu numa festa de casamento? Como é que você vai explicar isso, meu amado? E agora? Então, Jesus não era para ter ido nessa festa, não. Observem o nível de interpretação que o pessoal anda fazendo por aí. Disse isso, Jesus não era para ter ido. Conclusão. Qual tem sido a planta para a sua construção? O fato de cada cristão poder se dirigir a Deus pessoalmente e oferecer sacrifícios espirituais não deve servir de incentivo para egoísmo e individualismo. Somos sacerdotes juntos. Nós, lá na PIB de Campo Grande, os amados aqui na CIB de Barbacena, servindo ao mesmo sumo sacerdote, ministrando no mesmo templo espiritual. O fato de haver somente um sumo sacerdote, mediador celestial, indica unidade no meio do povo de Deus, e juntos nós somos a igreja dele. Pedro escreveu esta carta a cristãos de 5 províncias, e no entanto afirmou que todos pertenciam a uma só casa espiritual. Pertencemos uns aos outros porque pertencemos a Cristo. Igreja, não se deve permitir que as diferenças destruam a unidade espiritual que existe em Cristo. É preciso ser maduros o suficiente para discordar sem ser desagradáveis. O pastor Luciano Subirá, ele diz que podemos discordar naquilo que é acessório para a igreja, mas devemos concordar no que é essencial. Muitas vezes os cristãos atrapalham a edificação, a construção da igreja, porque seguem as plantas erradas. Quando Salomão ele construiu o templo, os trabalhadores seguiram as plantas com tanto cuidado, que tudo foi encaixado com perfeição na obra de Deus ali, naquele edifício, no templo. Se todos nós seguíssemos as plantas que Deus apresenta em sua palavra, poderíamos trabalhar juntos sem discórdia, e para sermos edificados em constante construção por Ele e para a glória dEle, amém? Quem nesta noite, que não sei por qual motivo, mas está com a sua obra paralisada. O diabo, ele tem trabalhado na tentativa de embargar a sua obra. Eu tenho uma boa notícia, pois o construtor está aqui nesta noite e deseja retomar a construção em sua vida, assim como ele fez na minha. Aqui, para a edificação da igreja, eu vou dar um breve, muito breve mesmo, testemunho que eu e minha família vivenciamos nas mãos do construtor. Fomos totalmente reconstruídos, e vocês vão entender isso ao final.
Até o ano de 2019, eu me encontrava como uma pedra sem unidade com a igreja. Não era uma pedra viva. Imagina uma igreja em obra e o material utilizado nela espalhado no terreno. Eu era uma pedra nesse terreno, próximo à igreja, mas sem conexão e unidade, sem vida em um canto qualquer. Uma pedra com arestas que precisavam ser aparadas, ser vivificada, pois mesmo tendo nascido em um lar evangélico batista de berço, não amava a Deus acima de todas as coisas. Pois meu desejo de estar junto à igreja, naquela altura da minha vida, só se resumiam a ir apenas aos cultos de domingo à noite. Em minha prateleira, Deus, Ele não estava no topo. Vivi uma vida cômoda em Angra dos Reis, pois até ir para o meu trabalho no Ministério Público Federal, eu apenas atravessava a rua, pois da janela minha esposa, ela não me vigiava, ela me olhava lá e dava um tchauzinho. Eu estava entrando, saindo, mas era uma comodidade, uma vida tranquila. Minha filha estudava na própria rua, tirava o carro no final de semana da garagem, ia para a praia durante a semana, e quando o pessoal ia para Angra, aí eu vinha para a casa dos meus pais em Campo Grande. Aí deixava a bagunça para lá e ia para a tranquilidade de Campo Grande. E temos ali algumas das imagens que começam a retratar isso. Até que minha esposa adoeceu e precisou passar por uma cirurgia. Desencadeou-lhe uma doença genética rara que lhe paralisou todo o corpo. Ela movimentava apenas os olhos. Foram 4 meses no hospital, sendo 3 dentro de uma CTI. Ela teve 3 choques sépticos. De cada 10 que tem choque séptico, apenas 3 sobrevivem. E ela não ficou com nenhuma sequela desses 3 choques sépticos. Olha, meus amados, eles varriam ela sem acreditar, faziam tomografia, faziam tudo nela. E a cada exame novo que faziam, eu fechava meus olhos e clamava a Deus, crendo que o sangue dele já tinha limpado ela de toda e qualquer enfermidade, e que no tempo dele, ele ia fazer a obra na vida dela. E... olha, eu estou com frio aqui, essa minha mão está gelada, deixa eu segurar aqui com essa aqui. Ela teve também 2 traqueostomias. Ela broncoaspirou, as cordas vocais dela paralisaram aberta em V, e deram alimento para ela, entrou e foi diretamente o alimento para o pulmão. Olha, se eu fosse dar o testemunho dela, são tantas coisas, a gente passa 1 hora e pouquinho dando testemunho, e ainda a gente deixa de fora muita coisa. Aqui eu vou falar, tem mais uns 5 minutos para terminar aqui, ou menos. E ela ficou sem falar durante vários meses. Na literatura médica só tinham 2 casos no mundo. Me disseram que ela iria se alimentar a vida toda agora pela sonda gástrica aqui que ela tinha, fizeram para ela receber alimentação diretamente no estômago, e que ela não mais poderia falar pelo resto da vida dela. Mas 2 meses depois, ela, quando foi para casa, ela fez novamente o exame que tinham feito nas cordas vocais, e a médica falou para a gente, eu não acredito no que eu estou vendo. Clinicamente isso aqui é impossível, ela tinha começado a falar. E ela falava que o que ela gostava de assistir era comercial de bebida, porque ela tinha um desejo de beber, mas só podia colocar gases umedecidas na boca dela. E ela voltou a falar, e ela falou, vou voltar lá no Barrador e vou perguntar a outra médica como é que foi o outro exame dela. E depois ela disse para a gente, ela não tem explicação. Mas eu falei para ela, foi meu Deus, foi o nosso Deus. Amém? E ela teve que colocar esse dreno no pulmão, e os médicos me prepararam para o pior nesse momento. Eles disseram que de cada 10 que ela tinha, só 1 sobrevive. Eles não tinham um quadro pior para me dar. O médico ele foi até com a esposa dele
para me dar essa notícia do lado de fora do CTI. Então Deus teve misericórdia de mim e minha família. Naquele momento eu não tinha mais a quem me apegar. De cada 10 só um sobreviver. Eu olhei, como diz aquele salmo que diz: elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Onde os homens pensaram que colocaram um ponto final, Deus colocou uma vírgula para reescrever a nossa história. Então eu me apeguei, eu orava em todo lugar, e ali eu sabia que apenas Cristo podia restaurar a minha família. E eu me apeguei à palavra dele, nas promessas da palavra dele. E não foi por mérito meu, foi porque Deus, ele teve misericórdia de mim, é que minha esposa pôde estar novamente aqui. E foram situações que cada vez mais eu vi o agir de Deus e a minha fé foi sendo fortificada. E eu fui novamente colocando Deus como prioridade em minha vida. E uma outra situação é essa, que eu deixei naquele momento, com a minha experiência com Deus, de ser um cristão nominal, pois eu nasci de novo mesmo, já tendo mais de 40 anos como cristão. O Espírito Santo, ele me deu nova vida. Cristo aparou as minhas arestas, aquela pedra bruta, e me deu vida. Eu entrei no seminário, nós passamos a testemunhar em várias igrejas do agir de Deus em nossas vidas, e hoje somos pedras vivas em unidade, em construção ainda, com a Igreja de Cristo. Pois essa semana eu apresentei meu TCC, e minha formatura vai ser agora em agosto, e eu estou nas mãos dele. Ele é que faz a obra, não é nada que está em mim, apenas é o que vem dele é que vai fazer a obra por meio de mim. Amém? Então, minha esposa, ela engravidou quando não podia engravidar, ela não podia tomar anticoncepcional, estava em casa já com home care, com vários profissionais tratando dela, sem andar, mas por causa da lista enorme de medicação, tarja preta, ela tinha 3 folhas, ela não podia tomar anticoncepcional também por causa da doença rara dela, que é a porfiria aguda intermitente. Deus quis, nós tentamos evitar, mas Deus quis. Me chamaram de louco, olharam para a gente, pensando assim: agora ela vai e vai levar ainda sua filha, ou ela vai nascer deformada, por causa de todas as 3 cartelas de folhas de tarja preta que ela tomava. E foi bem no meio da pandemia, de sua recuperação, imagina, todos achavam que as 2 não sobreviveriam mesmo. Então, meus amados, a igreja, ela pode ver, eu não preciso falar. Ela engravidou e Deus nos deu esse lindo presente, Eloá, que hoje tem 4 anos e está aqui, acordou até agora, está aqui para testemunhar de que ela nasceu com perfeita saúde. Quando Deus quer fazer a obra, não tem impossíveis, meus amados. Por mais pedra bruta que a gente seja, Ele vai nos fazer pedras vivas. Amém? E hoje está aqui a minha esposa. Depois disso tudo, ela começou a fazer faculdade. Sem mexer os braços, as enfermeiras mexiam a mão dela para fazer as questões no computador. E ela se formou em nutrição. Tirou sua habilitação e, glória a Deus, ela tem trabalhado e me auxiliado muito na obra do Senhor. Amém? Muito obrigado pela oportunidade de ter compartilhado com os amados a palavra de Deus.